Pois é, os ursos tornaram-se touros da noite para o dia. Todo mundo está comprando, o sentimento otimista está nas alturas, porque todos pensam que a aprovação de um ETF de Bitcoin é inevitável. Mas você sabe o que isso significa? É o momento perfeito para o mercado desabar, e nesse vídeo vou abordar tudo o que você precisa saber sobre a potencial manipulação de mercado do ETF de Bitcoin. Então lucra comigo! A questão é que a maioria dos gurus de cripto, gurus financeiros de previsões, passam horas analisando gráficos de anos anteriores, tentando prever o futuro. E youtubers fazem vídeos de previsões selvagens para obter visualizações, usando isso como puro clickbait. Mas às vezes, essas previsões se concretizam e às vezes dão terrivelmente errado, como durante o último ciclo de alta, quando todos pensavam que o Bitcoin chegaria a 100 mil dólares, e ainda estamos aqui, esperando por isso. Mas aqui no Lucra Comigo, fazemos pesquisas detalhadas para ajudar a você a entender o mercado cripto, para que você faça as escolhas certas. O que a maioria das pessoas perde em suas previsões é a enorme quantidade de manipulação de mercado que ocorre na indústria cripto, e isso só vai crescer exponencialmente à medida que mais investidores institucionais entram nesse mercado, como vimos no último ciclo, quando várias entidades derrubaram o mercado. Um padrão estranho, nunca visto antes, surgiu em comparação com o típico topo explosivo. Acredito que a forma como a SEC está lidando com o ETF de Bitcoin é apenas mais uma maneira para as grandes instituições manipularem esse mercado. Isso também pode ser interpretado como uma crescente lacuna entre salários e prosperidade que se acumula globalmente nas últimas 3 décadas. Parece que é um favoritismo para as instituições. Então, para estar preparado para o futuro da manipulação de mercado, precisamos dar uma olhada em outros mercados, como eles foram manipulados. E o mercado que acredito ser mais comparável ao Bitcoin é o do ouro. O Bitcoin é frequentemente visto como ouro digital. Então vamos dar uma olhada no mercado de metais preciosos, a proteção mais brilhante contra a inflação. A manipulação institucional do mercado disparou na última década, com golpes que vão desde a passagem do tungstênio, como barras de ouro de 400 onças, até alegações de que a JP Morgan realmente suprimiu artificialmente o preço da prata. O sujeito que acusou a JP Morgan de suprimir o preço da prata acabou sendo atropelado por um carro. É uma coincidência? Mesmo que ele tenha sofrido apenas ferimentos leves, ainda é bastante suspeito, e o mercado favorável admitiu abertamente que o mercado é manipulado quando disse que todas as pessoas que reclamam sobre a manipulação de prata e ouro deveriam ficar felizes de estar sendo manipulado, porque isso apenas lhes dá a oportunidade de comprá-lo a um preço mais baixo. Então, basicamente, os ricos estão dizendo que é culpa sua se eles manipularem o mercado. E aos poucos, o governo está fazendo um espetáculo de responsabilizar as pessoas pela manipulação de preços, criando um caso quando as instituições são tão flagrantes em suas práticas que as mãos do Fed estão basicamente atadas. Traders no JP Morgan foram acusados de manipular futuros em vários metais, como ouro, prata, platina e paládio, e usaram um método conhecido como spoofing, que envolve colocar uma enorme ordem de compra pública, cancelar subsequentemente essa ordem e depois vendê-la. Isso cria uma falsa sensação de demanda que engana os investidores de varejo para a compra, para que as instituições possam bombear nelas. 2 dos 3 traders acusados acabaram sendo condenados, e o JP Morgan pagou uma multa enorme de 920 milhões de dólares. O que JP Morgan teve que pagar é isso mesmo que você ouviu. Eles pagaram uma multa enorme de 920 milhões de dólares. Mas isso é fichinha para eles. E você já parou para pensar por que sempre que o JP Morgan faz coisas suspeitas, sai apenas com uma multa? Eles consideram isso simplesmente um custo de fazer negócios. E curiosamente, o spoofing também foi usado no mundo cripto. Muitas vezes, as pessoas gostam de ver a cripto como uma classe de ativos emergente que está se afastando e se desvinculando do mercado de ações tradicional ou do sistema financeiro. E é por isso que gosto de ver a cripto como apenas a Wall Street 2.0. Se você vai jogar na selva, precisa entender como ela funciona. Os predadores virão e vão te pegar. Em 2017, tivemos aquele padrão estranho, nunca antes visto, em comparação com o típico topo explosivo.
Eu acredito que a forma como a SEC está lidando com o ETF de Bitcoin é apenas mais uma maneira para as grandes instituições manipularem esse mercado. A comunidade cripto deu ao trader desconhecido o apelido de Spoof porque suspeitavam que ele estava manipulando os preços na Bitfinex. E sabemos que grandes instituições usaram outros métodos para suprimir o preço do Bitcoin no passado. Por anos, o ciclo de notícias no Crypto Twitter tem sido usado para bombear ou desvalorizar o preço do BTC. É tão previsível que toda vez que sai um artigo sobre como o Bitcoin é prejudicial ao meio ambiente, basicamente uso isso como um sinal para comprar. Mas quando ouço pessoas como a BlackRock, de Larry Fink, descrevendo o Bitcoin como um refúgio de qualidade, penso comigo mesmo que talvez seja a hora de obter algum lucro ou, pelo menos, manter minha munição pronta para comprar quando os preços caírem. Afinal, Larry Fink tem dito há anos que o mercado de Bitcoin é um índice para lavagem de dinheiro, é um golpe, é um esquema de Ponzi. Bem, acontece que ele estava investindo o tempo todo. Dentro desse contexto, não podemos esquecer de Elon Musk e sua postagem histórica que ajudou a desencadear a queda da alta da primavera e verão de 2021. Além disso, houve muitos outros maus atores tentando suprimir o preço do Bitcoin ao mesmo tempo nos bastidores. E agora temos uma prova real, vinda da namorada de Sam Bankman-Fried, que alega que ele conscientemente tentou manter o preço do Bitcoin abaixo de 20 mil dólares e que vendeu moedas que não pertenciam a ele para fazer isso. Você pode estar se perguntando, por que grandes investidores querem suprimir os preços? Por que as instituições agiriam como esses maus atores? Eles não são os mocinhos? Não se beneficiam do mercado subindo consistentemente? Bem, deixo isso para Mark Faber, mais uma vez, que explicou que se você suprimir o preço de um ativo, basicamente está controlando o mercado, garantindo que ele explodirá mais tarde. Se você pode controlar o mercado, pode controlar quando atinge o topo, para que possa despejar sobre o dinheiro ingênuo e aproveitar as pessoas que não entendem o mercado. Além disso, suprimir artificialmente o preço dá aos investidores institucionais mais tempo para acumular cripto a preços mais baixos. Adicione alguma manipulação à mistura e eles conseguem enganar os investidores de varejo e vender pelo caminho. Todos ficam animados, achando que o ciclo de alta está começando, compram e então o mercado despenca, causando mais vendas de pânico. Então, com os ETFs de Bitcoin, como é que eles se encaixam nisso tudo? Com os ETFs de Bitcoin serão usados para manipulação. Os ETFs de Bitcoin estão prestes a ser introduzidos, mas como eles serão usados para manipular ainda mais os mercados? Bem, vamos dar uma olhada em como os ETFs de ouro impactaram a demanda. Eles foram introduzidos em novembro de 2004, quando os bancos centrais haviam acabado de terminar de vender e o preço do ouro tinha oficialmente atingido o fundo. Foi exatamente quando os investidores estavam começando a entrar no mercado como proteção contra falhas na política. E isso soa familiar, como estamos hoje, porque para mim parece que estamos em uma realidade muito semelhante a essa. O que aconteceu é que depois que esses ETFs foram lançados, as pessoas investiram toneladas de dinheiro neles. Estou falando de trilhões de dólares. O primeiro atingiu mais de $1 bilhão em ativos em apenas 3 dias, e o preço do ouro dobrou nos próximos 4 anos. A SEC está considerando de 8 a 10 pedidos para um possível produto de ETF de Bitcoin. Se essas empresas investirem mesmo 1% dos seus ativos sob gestão nesses ETFs, isso por si só poderia adicionar 1 trilhão ao limite de mercado de criptomoedas e potencialmente levar o preço do BTC a um lugar entre 70 mil a 100 mil dólares. E se o Bitcoin seguir o exemplo do ouro, dobrando o preço nos próximos 4 anos, bem, se substituirmos isso pelo limite de mercado, esses números definitivamente não estão fora de cogitação. Na verdade, o Bitcoin poderia atingir preços de uma meta de 250 mil dólares. De qualquer forma, lembre-se de que a SEC já aprovou um ETF de futuros de Bitcoin. Então, seria hipócrita não aprovar um ETF à vista, e por isso que todos acreditam que a aprovação é inevitável. Então, se for esse o caso, por que Gary Gensler, o presidente da SEC, não anuncia simplesmente? E é aí que entra a minha teoria sobre manipulação de mercado. Acredito que usar a SEC para fazer o trabalho deles seja a última forma de manipulação de mercado
usada por grandes instituições como BlackRock, State Street e Vanguard. Quando você pensa sobre tudo isso, é brilhante, pois eles têm total negação. É exatamente por isso que precisamos entender quem é Gary Gensler e por que ele é o fantoche perfeito para os grandes bancos e fundos de hedge. Gary trabalhou na Goldman Sachs por 18 anos antes de entrar no governo. Durante esse tempo, ele estava no conselho de uma universidade com fins lucrativos, onde a maioria dos alunos não se formou e ainda saiu com enormes dívidas. Gary ama tanto os bancos que foi um arquiteto do projeto da Lei Dodd-Frank, que consolidou sistematicamente a riqueza e o poder nos megabancos, tornando mais difícil para os americanos comuns se qualificarem para o empréstimo hipotecário. Lembre-se daquele gráfico de prosperidade versus mentiras que eu mencionei no início desse vídeo. Pois é, todo economista, instituições financeiras, empresas de tecnologia e gigante bancário mentiram para nós por décadas. O dólar vem perdendo valor desde a sua criação, então é coincidência que grandes instituições tenham comprado cada vez mais imóveis, enquanto mais e mais americanos são locatários perpétuos? Eu acho que não. Acho que estamos caminhando para não possuir nada e ficar feliz, como o Molusco está fazendo aqui no Brasil. Sabemos que Gary Gensler tem um histórico de consolidar riqueza entre seus amigos nos bancos e fundos de hedge. E, na verdade, a sincronização desses pedidos de ETF é um tanto suspeita. Enquanto há um traço positivo na mídia em torno das aprovações de ETFs de Bitcoin pela BlackRock, mesmo que Cathie Wood da ARK Invest tenha anunciado suas metas para um ETF em 2021, isso foi meio que considerado um mito. No entanto, a BlackRock solicitou um ETF de Bitcoin à vista apenas uma semana depois de a SEC processar várias exchanges, como Binance e Coinbase, por supostamente violar leis de valores mobiliários dos Estados Unidos. Gary uma vez disse que se não estivéssemos perdendo casos, não estávamos processando empresas o suficiente, o que levou a Jay Clayton, ex-presidente da SEC, a questionar suas intenções sobre liderança. Parece que a SEC está processando empresas aleatórias no mercado cripto não por uma causa, mas potencialmente por uma vingança ou outros motivos. Há muita especulação sobre isso no Twitter e no Reddit, sobre o relacionamento de Gary Gensler com a SPF e os relatos de que ele guarda rancor por não conseguir um emprego na Binance em 2018. Até o Congresso americano o convocou para depor, considerando-o excessivamente agressivo e obscuro em termos de regulamentação de moedas digitais. Gary Gensler é uma peça para esses elos financeiros. E existem muitas alegações que remontam a 2018, quando ele estava ensinando no MIT sobre o Ethereum quando ele foi iniciado. Isso levou a um projeto conhecido como Prometheus, uma parceria com a Wongjak Blockchain Labs, onde Vitalik Buterin é o cientista-chefe. Mas em última análise, o Prometheus de Gary Gensler e a SEC usaram seu cartaz nos últimos anos e se associou ao Prometheus. Não ouviu falar dele? Bem, certifique-se de curtir esse vídeo e me avise nos comentários se você quer um vídeo sobre os fantoches de Gary Gensler. Mas voltando aqui, se Gary foi um peão da BlackRock e dessas instituições financeiras, não é difícil pensar que ele atenderia uma ligação dos chefes desses fundos, durante o qual eles podem pedir a ele para diminuir a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista, para que tenhamos mais tempo para comprar Bitcoin barato ou ameaçar seu cargo. Da mesma forma que vemos o toma lá da cá no Congresso brasileiro, eles estão fazendo lobby para cada um dos políticos agora. Ainda acho que os ETFs terão um impacto de preço geralmente positivo no Bitcoin e na indústria de criptomoedas como um todo ao longo do tempo, mas quero que vocês estejam preparados para essas grandes instituições que estão entrando no setor, pois podem estar usando a SEC para derrubar o mercado nos próximos meses a fim de comprar mais barato. Certifique-se de praticar sempre uma boa gestão de risco. Se estiver negociando, tire lucros quando sentir a euforia e, como sempre, mantenha alguns fundos disponíveis para comprar quando o mercado estiver sangrando, porque embora pareça que os ETFs de Bitcoin são inevitáveis, Gary Gensler e a SEC podem levar as coisas ao ponto de negar todo o processo e forçar essas empresas a entrar em litígio. A nossa proposta é mostrar a vocês como esses mercados realmente funcionam e não estamos aqui para espalhar o FOMO ou criar euforia em um mercado que é altamente manipulado. Pode ser em 3 meses, pode ser em 6 meses,
Quem sabe? E sim, acredito verdadeiramente que um ETF de Bitcoin à vista virá com bilhões e bilhões de dólares entrando nesse mercado, mas apenas sentar e agir como se os gráficos fossem apenas subir para a direita ou a partir daqui, eu não compro essa ideia, eu faço DCA. E aí, quando vocês acham que os ETFs de Bitcoin serão aprovados? Será que até o final do ano? Será em janeiro? E em qual preço você acredita que o BTC atingirá após a aprovação? Comente aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!